é graça, né? E às vezes da graça, no momento da adversidade, é tão difícil, mas o Senhor tem nos ensinado a dar glórias a Ele, né? E como é bom quando a gente tem esse desejo de agradecer ao Senhor, porque às vezes nós somos tão ingratos, irmãos. Eu costumo dizer que nós não sabemos o que queremos. A gente fica orando, pedindo a Deus por uma situação, aí o Senhor nos dá vitória, aí a gente se alegra, aí daqui a pouco a gente está murmurando, está reclamando, está questionando, porque a gente é ingrato. Então como é bom quando a gente sente esse desejo de agradecer a esse Senhor, porque nós temos que agradecer a todo dia, porque só de estarmos de pé, de termos chegado aqui, nós entendemos que é a misericórdia do Senhor. Então aprenda a ser grato ao Senhor, seja grato a Ele, continue glorificando a Ele, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente das adversidades, porque hoje, irmão, nós temos um Deus que cuida de nós. E quando a gente consegue entender, compreender esse amor, aí a gente descansa, a gente consegue descansar, porque a gente tem certeza que não estamos sozinhos. Nós temos certeza que tem um Pai Celestial, como Ele diz na palavra, que não dorme e que está cuidando de cada um de nós. Isso é muito lindo, isso é muito prazeroso, porque a gente consegue descansar e continuar confiando nesse Senhor. Então vamos na palavra, que a hora já se foi. E eu quero meditar com os irmãos em Lucas capítulo 10, versículo 30, que diz assim: e respondendo Jesus disse: desci um homem de Jerusalém para Jericó, e caí nas mãos dos salteadores, os quais despojaram o espancando e se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente também descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. De qual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo demais que gastarem eu te pagarei quando voltar. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa noite, pela vida dos meus irmãos, por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos a Ti. Pai, esse culto é direcionado a casais e famílias, e mais uma vez eu te peço por cada família aqui representada, por cada casal, Senhor, visita, Senhor, as famílias nessa terra, nesse mundo, os casais também. Continue abençoando as famílias, meu Deus, meu Pai, e os casais, os filhos, que seja tudo para a glória do teu santo nome. Fala conosco, Senhor, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Pai, eu quero te pedir, os teus filhos que não conseguiram chegar, visita cada um deles. O Senhor sabe de todas as coisas, e continue abençoando e guardando, e que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome. Eu rendo graças a Ti, e eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Irmãos, o Senhor falou muito a respeito dessa palavra, porque aqui era Jesus falando por parábola a respeito do bom samaritano. E hoje nós entendemos que o bom samaritano é Jesus. Mas aqui ele vai falar a respeito desse amor de Jesus, vai falar desse cuidado de Jesus. E o que me chama a atenção nessa palavra é a respeito desse homem, a respeito do samaritano e desse homem que foi espancado, que foi assaltado. E a gente vai ver o amor genuíno desse Senhor, a gente vai vendo a misericórdia do Senhor. E quando a gente vai meditando nessa palavra, a gente entende que, eu acredito, pelo menos para minha vida, eu vivi como esse homem que foi assaltado, que foi espancado, que ficou jogado naquela estrada como um morto. Porque quando eu lembro
Quando eu cheguei na presença do Senhor, eu estava ferida, eu estava machucada, eu estava magoada, eu não tinha mais esperança. Eu achava que a situação a qual eu vivia não tinha mais solução. E precisou alguém anunciar esse Senhor para mim. Precisou alguém me convidar. Porque aqui nós vemos que a palavra de Deus vai falar que passou o sacerdote, que passou o levita, e eles passaram ao largo, eles viram que tinha um homem ali caído, machucado e ferido, e eles não pararam para ajudar. Eles não estenderam a mão para aquele homem, independente que aquele homem pudesse ser o que fosse. Ele era um homem comum como nós também. E aqui eu entendo que esse levita e que esse sacerdote, no meu entendimento, irmãos, eles tinham obrigação. Porque nós, quando temos um chamado, quando nós servimos a esse Senhor, não só aqueles que têm título, mas uma ovelha também. Eu acho que quando a gente conhece, tem um encontro com esse Senhor, o Senhor começa a mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes, e nós começamos a ter amor, porque o Senhor vai dizer, amar a Deus, a palavra, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. Então a gente começa a entender que nós precisamos olhar para o nosso próximo sim, ajudar o nosso próximo sim, estender a mão para o nosso próximo sim, porque a gente sabe, eu já ouvi pessoas falando, até em pregações, que eles não tinham obrigação. No meu entendimento, eu acho que todos nós temos obrigação. Mas aí vai depender da atitude, do comportamento, até daquilo que possa estar vivendo. Porque hoje tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor, mas que não amam ainda. Sabe, tem muitas pessoas muito individualistas ainda, muito egoístas ainda. E só através da palavra do Espírito Santo de Deus que vai haver uma mudança, mas essa mudança só vai haver se permitirmos também que aconteça. Quando a gente começa a entender, quando essa palavra, que aí eu lembro de Filipe com o eunuco no livro de Atos, que quando ele pergunta, entendes o que ele fala, como vou entender se não tem quem me explica? E graças a Deus o Senhor tem falado aos nossos corações. Então nós precisamos porque a gente vê que o Senhor, Ele nos amou, Ele nos trouxe, Ele tem cuidado, porque tem muitas pessoas ainda feridas que Deus tem cuidado, mas tem pessoas que, graças a Deus, que já foram saradas. E hoje essas pessoas estão podendo cuidar de outras pessoas. Mas eu fiquei pensando, porque os samaritanos, eles eram uma seita. Os samaritanos, eles só acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Então eles eram mal vistos, mas a Bíblia está falando desse samaritano. Então ele era um homem que, ainda que ele fosse samaritano, ele era diferenciado. Ele não tinha a mesma conduta, porque no capítulo 9 de Lucas, a gente vai ver que tem um momento que o Senhor quer descer para Jerusalém, que manda os seus discípulos ir à frente, e eles não recebem Jesus naquela cidade, eles não permitem que Jesus entre naquela cidade samaritana. E nem por isso esse samaritano deixou de ajudar. E nem por isso ele passou, quando ele viu a necessidade, ele ajudou aquele homem sem perguntar quem ele era, o que ele fazia, que tipo de religião ele servia, ele acreditava. Porque o evangelho, para cada um de nós, eu acho que tem que ser dessa forma. Porque às vezes a gente, não, só vou ajudar se for servo, só vou ajudar se estiver caminhando, só vou ajudar se estiver na presença. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Porque o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoa. E eu fiquei entendendo que da mesma maneira que esse samaritano pegou esse homem, o Senhor também nos pegou. E cada um sabe como estava, como vivia, de que forma se encontrava. E Ele não perguntou, Cláudia, você está assim? Então eu não vou te levar, eu não vou cuidar, eu não vou sarar tuas feridas, não. Ele tem cuidado. Porque aqui o Senhor, esse samaritano leva esse homem, ele coloca o azeite, ele sara as feridas, ele dá ali o primeiro socorro, depois leva para um lugar, uma estalagem, onde ele pudesse ser cuidado. E é esse lugar aqui, irmãos, que o Senhor nos trouxe.
para cuidar de cada um de nós, para sarar nossas feridas, para nos libertar, para nos transformar, para que a gente possa reconhecer esse amor de Deus por nossas vidas e entender que nós podemos também amar o nosso próximo, sem querer saber quem eles são. Porque eu acredito que vai ser o nosso comportamento e a nossa atitude que vai falar mais alto. Porque tem momentos, tem situações que você não vai poder nem falar, mas os gestos de comportamento e atitude vai falar muito mais. E eu fiquei pensando nessa palavra que todos nós já nos sentimos assim, roubados, enganados, lesados, feridos, machucados, jogados pelo canto, sem ninguém querer se aproximar, sem ninguém querer estender a mão, sem ninguém querer nos ajudar, muitos já não dando mais crédito para cada um de nós, muitos já achando que não ia sair mais nada de nós, mas o Senhor, o bom samaritano, porque Ele é que é bom, porque nós não somos bons não, irmãos. Se não é a misericórdia de Deus, se não é o Espírito Santo a trabalhar em nós, para que possamos ser transformados e mudados, para começarmos a ter atitudes e comportamentos que glorifiquem o nome do Senhor, nós continuamos do mesmo jeito. Porque nós sabemos que a nossa carne ela não se converte. Mas graças a Deus que é o Espírito Santo que tem mortificado a nossa carne. Por isso nós conseguimos ter atitudes que glorifiquem o nome do Senhor. Por isso que a gente vai conseguindo aprender a amar o nosso próximo, a amar o nosso semelhante. Aí a gente consegue perdoar, a gente consegue entender o tipo e maneira que nós estamos agindo. Mas quem é que não quer ser ajudado? Quem é que não quer que alguém estenda a mão? Todos nós, irmãos. E esse samaritano, ele tem essa atitude. Porque se ele fosse pensar assim, não, eles me julgam, eles me apontam, eles me veem como seita, eles sabem que eu acredito nos primeiros 5 livros, eu não vou ajudar eles. Mas ele teve compaixão. Irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa exercer misericórdia. Porque eu já escutei, eu não tenho misericórdia, porque quem tem misericórdia é Jesus. Irmãos, a gente escuta tanta coisa. Irmãos. Mas o Senhor também nos ensina a ter esse amor, a ter essa misericórdia, a ter essa compaixão. Porque eu sempre digo, a gente tem que pensar que o que você não quer para você, você não pode querer para o outro. Se você quer ajuda, você vai querer ajudar alguém. Aleluia. Porque é assim, é uma troca. É uma via de mão dupla. Porque a gente não pode querer só para a gente e esquecer do outro. Então o Senhor é quem vai nos ensinando, e é que Ele está falando para os discípulos, Ele está contando a respeito dessa parábola, essa história, essa situação, mostrando, diferenciando a atitude do levita, a atitude do sacerdote. Não queriam ter trabalho. E às vezes a gente não quer não, irmãos. Porque na maioria das vezes a gente escuta dizer, não, tá com muito problema, já tem os meus. Não quero não. Não vou ouvir não. É a mesma coisa. Não muda. Não quer nada. Mas eu também entendo que tem chamados, irmão, tem propósito, tem pessoas que têm um chamado, um propósito de Deus, que sabe ouvir o outro. E não é todo mundo. Tem pessoas que não têm paciência de ouvir ninguém. Mas eu nem critico e nem julgo não, porque eu acredito que para cada um Deus tem um propósito e tem um chamado. Eu não posso querer fazer uma coisa que eu não tenho paciência, que não me cabe. Mas tem pessoas que o Senhor capacita e prepara para ouvir. Porque às vezes, irmãos, a gente só quer falar com alguém. E esse alguém, a gente não quer que esse alguém nos julgue, nos aponte, nos critique. Claro que a gente vai ouvir buscando uma orientação para a gente dar uma palavra, mas uma palavra, irmão, que conforte. Uma palavra para que a pessoa entenda que existe um Deus que é poderoso, que pode ajudar, que pode mudar, que pode transformar. Então, quando a pessoa não tem isso, a pessoa vai vir com uma palavra que, ao invés de levantar a pessoa, vai derrubar mais a pessoa. Por isso que a gente precisa entender, por isso que a gente precisa saber a quem nós vamos, com quem vamos falar, com quem vamos
conversar. Por isso que a gente precisa chegar um momento da nossa vida, estar num lugar e não ficar indo para um lado e para o outro, que tem gente que escuta aqui, escuta ali, vai para um culto aqui, vai para um culto. Não tem paradeiro, não tem sossego. E a gente precisa ter raiz, irmãos. A gente precisa estar alicerçado numa rocha, que é Jesus Cristo. Mas se a gente ficar para um lado e para o outro, a gente fica ouvindo um monte de coisa, a gente acaba ficando confuso. Porque cada um trabalha de um jeito e de uma forma, cada um entende de um jeito e de uma forma. E nós vemos aqui nessa noite esse bom samaritano, que é esse Senhor, que tem sido bom para as nossas vidas, que nós sabemos quem nós somos e Ele também sabe. E que na maioria das vezes a gente continua dando problemas para Ele. E Ele com esse olhar de misericórdia, com essa compaixão. Então, graças a Deus, porque um dia você estava jogado, humilhado, desamparado, ferido, e veio alguém e te fez um convite. Graças a Deus, eu costumo dizer que como é bom quando a gente tem pessoas que o Senhor coloca do nosso lado para nos ajudar. Tem pessoas, irmãos, que vêm nos ajudar. Isso é amor de Deus. Isso é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Às vezes pessoas que a gente nem nunca viu, que a gente nem conhece. Tem uma identificação, tem um cuidado, tem um amor, tem uma preocupação. E quem é que não gosta disso, irmãos? Quem não gosta de saber que tem alguém cuidando? Que tem alguém ali intercedendo? Porque nós vemos aqui esse bom samaritano, ele não só cuidou, mas ele colocou ele num lugar. E o Senhor tem nos colocado na casa dele. E ele diz na palavra que é na comunhão que ele ordena a bênção. E hoje a gente vê que muitas pessoas... eu não preciso mais de igreja. Eu oro na minha casa, eu louvo na minha casa, eu leio a Bíblia na minha casa. Mas tem bênçãos, irmãos, que é no templo. Tem milagres que é no templo, que é na casa do Senhor. O Senhor diz que é na comunhão. O Senhor diz que é enxertado no corpo. Nós fazemos parte do corpo. O cabeça é Cristo. Não importa o tipo de órgão que você seja, mas se arrancar do teu corpo vai fazer falta. E às vezes nós achamos, eu sou o dedinho, não vai fazer falta. Faz sim. Porque o corpo, para ele funcionar direito, tem que estar com todos os membros e com todos os órgãos. Ele até funciona, mas a base de remédio, quando está faltando alguma coisa, quando é tirado, quando é amputado, quando é arrancado, não é a mesma coisa, não tem a mesma saúde. E graças a Deus, porque nós temos esse Senhor. E graças a Deus que um dia nos jogaram numa estrada, nos roubaram algo. Porque quantas pessoas não foram lesadas, não foram roubadas, não foram abandonadas, não foram traídas. E tem pessoas que até hoje ainda não conseguiram superar esses traumas. Adoeceram e continuam doentes. Mas graças a Deus que alguém nos pegou e nos trouxe para um lugar para sermos tratados. E foi assim, esse bom samaritano. Ele teve compaixão. E o Senhor teve compaixão de cada um de nós e continua tendo compaixão de cada um de nós. Mas o Senhor também quer que a gente haja da mesma maneira que agiram com cada um de nós. Porque para você chegar até aqui, alguém te fez um convite. Alguém intercedeu pela tua vida. Às vezes alguém que nem vive mais, mas que já orava por você. Alguém que insistiu. Porque a gente sabe que não é por força nem por violência, mas tem pessoas que o Senhor começa a nos incomodar para a gente estar orando. Aí de vez em quando a gente vai lá, faz um convite, aí a gente recebe um não, e o Senhor continua orando, porque a obra é dele. Quantas pessoas, irmãos? E graças a Deus que chegamos aqui porque alguém nos trouxe. E quando esse bom samaritano levou aquele homem ele não conseguia andar. Ele estava machucado. A palavra vai dizer que ele estava como um morto ali naquele lugar.
Não diz o nome dele, não diz quem ele era, mas fala desse samaritano, que era discriminado, que olhavam para eles com preconceitos. Porque às vezes as pessoas nos discriminam pela história da nossa família, por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós fizemos. Mas o Senhor não olha dessa maneira. O Senhor diz para a gente vir como nós estivermos, para que Ele faça a obra. E nós vemos a atitude desse samaritano, podia ter sido a atitude do sacerdote, podia ter sido a atitude do levita. Por que que não? Quem fez a diferença foi o bom samaritano. E eu sempre digo que através da minha vida, através das nossas vidas, ainda com a história que a gente possa ter tido, ainda com a história que a nossa família possa ter tido, isso não nos impede de fazermos diferente, de tomarmos atitude diferente, de sabermos que hoje tem um Deus fazendo parte de nossa vida, tem o Espírito Santo de Deus nos guiando, nos orientando, trabalhando em nós para que possamos ter comportamentos e atitudes diferentes, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Então a gente não precisa ficar preso com aquilo que éramos ou com aquilo que a nossa família já foi, ou é ainda. Porque tem coisas que ainda não mudou, mas o meu pensamento, as minhas atitudes têm que ter mudado. Porque hoje eu reconheço que quando eu estava caída, como morta, quando ninguém mais que podia me ajudar não me ajudou, o Senhor levantou alguém para me ajudar, para me trazer para a casa do Senhor. Porque esse homem foi deixado numa estalagem, mas o bom samaritano falou, cuida dele. E graças a Deus nós estamos aqui sendo cuidados. Nós estamos aqui sendo tratados, sendo lapidados, sendo transformados, sendo libertos. Porque Ele diz que se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. O Senhor está trabalhando em nós para que quando nós passamos por alguma situação ou que aconteça alguma coisa parecida, você passar por qualquer lugar, você ter compaixão e poder ajudar. E poder estender a tua mão. Sem querer saber a quem. Sem querer tirar proveito de alguma coisa. Porque hoje a gente vê muitas pessoas com interesse. Trabalhando para o reino com interesse. Mas graças a Deus também que o Senhor sabe quem é quem, irmãos. Então eu sempre digo, cada um faça a tua parte. Porque o Senhor diz na palavra que todos nós prestaremos conta. Todos nós. Então a gente segue o nosso caminho, fazendo a vontade do Senhor, glorificando o nome do Senhor, querendo estender as nossas mãos para todos aqueles que precisam de ajuda. Porque a Bíblia vai nos ensinar que é bom dar. Primeiro a gente tem que aprender a dar, para depois a gente querer receber. Mas na maioria das vezes a gente quer receber primeiro, né? Na maioria das vezes a gente quer que façam com a gente primeiro, né? A gente quer que façam com a gente quer que nos dê primeiro, para depois a gente pensar se a gente vai fazer o mesmo. Mas só que a Bíblia não fala dessa maneira, ela não ensina a gente dessa maneira. Então, graças a Deus, que teve alguém que colocou remédio na nossa ferida. Que teve alguém que nos colocou no colo, que nos trouxe, nos apresentou esse Senhor. E hoje nós estamos aqui em comunhão, uma noite fria, chuvosa. Eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, será que o povo vai hoje? Porque tá chovendo, tá tão frio. Aí cancela o culto ou não cancela? Porque, irmãos, esse culto aqui é só Deus mesmo. Só Deus. Por quê? Porque é um espaço que não é barato. Mas Deus tem sido fiel. Aleluia. Mas toda vez, a Sara até falou, toda vez que você acha que as pessoas não vão chegar por causa do tempo, as pessoas chegam. Podia ter mais pessoas. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe por quê, irmão? O culto é para Ele. Aleluia. O culto é para Ele. Então Ele sempre vai mandar. Porque Ele diz que onde está um ou três reunido no nome dEle, Ele se faz presente. Então ainda que tivesse poucas pessoas, o Senhor iria se manifestar. Nós iríamos adorar o nome dEle. Porque graças a
Deus, hoje a gente entende que a gente não vai estar aqui porque vai ter uma multidão, não. Nós vamos estar aqui louvando e glorificando com aqueles que o Senhor enviar para louvar e glorificar o Senhor conosco, para que o nome dele continue sendo glorificado. Então o Senhor, ele é fiel. Então entenda que se você está aqui, se eu estou aqui, se nós estamos aqui, é porque o Senhor está nos sarando. E eu sei que ainda tem pessoas aqui nessa noite que precisam permanecer. E não é depois sentir a cura e ir embora, não, é continuar. Porque eu sempre digo, se Deus começou a boa obra, ele vai finalizar. Se ele já te deu uma bênção, às vezes a gente se contenta com uma bênção, vai embora. Mas ele tem outras bênçãos. Ele tem bênção celestial. Ele quer trabalhar em cada um de nós. Ele quer que sejamos instrumento para a glória dele. Ele quer que a gente tenha um coração de gratidão, como a Nete estava aqui na frente. Como a Nete, tem a irmã Lena ali também. E quando ela chegou lá na igreja com câncer também, eu duvidei do poder de Deus, que eu falei, ela não vai conseguir. Levanta a mão aí, Helena, para as pessoas te verem. E foi algo assim tão tremendo que eu falei, gente, eu vou comprar uma piscina para batizar ela, que ela não vai aguentar. E ela falou, eu não quero ser batizada na piscina, não quero ser batizada junto com os irmãos. Porque, irmãos, era algo tão sério. Do jeito que ela chegou ali, que eu falei, meu Deus. Mas graças a Deus, irmãos. A gente ia para casa dela, ela fazia quimioterapia, a gente terminava o culto, ia para lá, a gente louvava, a gente orava. E a gente foi assistindo, e Deus falando. Hoje ela está aí para a honra e glória do Senhor. Aí depois veio a Nete também. Que situação, eu saía daqui, ia lá para a Barra. Ficava lá naquela varanda olhando, conversando com a Nete, orando pela Nete. Conversando com a Nete, foi todo aquele processo. E aí o Senhor falando, e foi algo assim muito rápido, era algo um tumor muito grande, sabe? E assim, e Deus foi fazendo a serva dele se aquietar. Então, irmãos, a gente só tem que agradecer a Deus, que louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, porque quando tem momentos na vida da gente que sozinhos nós não conseguimos. E é tão bom que ele prepara pessoas que têm compromissos, pessoas que têm responsabilidades, mas ele coloca pessoas do teu lado para te ajudar, para estar do teu lado. Porque tem momentos que a gente acha, a minha família não quer saber, meu esposo não está nem aí, não é nada disso não, é porque Deus, ele quer mostrar a glória dele, ele quer ensinar que é ele que cuida de cada um de nós. E às vezes ele permite com que a nossa família parece que não está entendendo nada do que está acontecendo, que eu acredito que tem pessoas que ficam até anestesiadas, porque tem pessoas que não conseguem suportar. Está do lado de uma pessoa que está fazendo um tratamento, que está sentindo dor, a pessoa que você ama, que você não sabe o que fazer. Aí o Senhor traz uma pessoa que às vezes não tem nada a ver contigo para falar assim, eu vou ficar do teu lado, eu vou ficar intercedendo, eu vou ficar orando, eu vou ligar, eu vou mandar uma mensagem. A gente cuida. Foi assim com esse bom samaritano. Ele pegou aquele homem naquele lugar. Eu acredito que aquele homem, conjecturando, podia pensar, eu vou morrer. Quem é? Porque era uma estrada. Foram os salteadores que roubaram aquele homem. Ele ficou jogado ali. Mas eu acredito que Deus também tinha um propósito na vida daquele homem. Porque para estarmos aqui, porque cada um sabe da sua história, é porque havia um propósito como tem até hoje. Porque o Senhor tem nos guardado até o dia de hoje. E assim foi com aquele homem. Passou sacerdote, passou levita. Mas o bom samaritano, graças a Deus que esse Jesus continua vivo, continua atuando, continua sendo louvado, continua sendo glorificado. Graças a Deus que tem um povo que louve, adore e glorifique. Graças a Deus que tem um povo que é grato a Ele. Porque quando a gente vai vivendo as nossas histórias com Ele, quando Ele entra na nossa vida, quando a gente vai vendo a boa obra que Ele vai fazendo em nós, eu acho que a única coisa que a gente precisa ser é grato, é reconhecer
é querer ser participante, é querer ser ajudador, é querer ver que da mesma forma que você chegou, que alguém te trouxe, você se alegrar quando aqueles que vão chegar feridos e machucados. E você querer ajudar aquela pessoa também. Você querer estar ali do lado daquela pessoa também, ajudando aquela pessoa também. Porque aí sim a gente vai demonstrar a gratidão que nós temos. Aí sim a gente vai mostrar para esse Senhor que nós agradecemos a Ele, porque um dia nós estávamos como aquele homem e alguém parou. Porque hoje nesse corre-corre, ninguém quer parar. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ajudar. Às vezes aquele amigo que você acha que ele vai estar contigo no pior momento, ele vai embora. Ele não te atende. Ele não te ouve. Ele foge de você, porque ele tem os problemas dele, porque ele tem os afazeres dele. E quantas das vezes nós não somos pegas de surpresa dessa maneira? Não, é meu amigo, vai estar comigo. Quando está tudo bem, quando está tendo festa, quando tá... vai estar, vamos ver quando vier os dias maus. Porque dias maus vêm para todo mundo. Vamos ver se for um momento que você precisar mesmo. E às vezes não é nem financeiro, é só atenção. É só alguém que você fale assim, realmente, ele se preocupa comigo. Realmente, ela cuida. Ele cuida. Ele ora por mim. Ele me dá uma palavra. Então, irmãos, haja como bom samaritano. Haja. Tenha atitude. Eu sempre digo, irmãos, cada um é que sabe da sua caminhada. Cada um, eu sempre digo, é que tem que ter a sua identidade em Cristo. E cada um tem que saber o que está fazendo. E como é bom quando a gente entende o que nós estamos fazendo. E que possa ser algo que glorifique o nome do Senhor. Porque a gente precisa, por gratidão, querer agradecer, alegrar o coração de Deus com as nossas atitudes. Porque se Ele diz que Ele não dorme, que tudo Ele vê, que tudo Ele sabe, então Ele sabe quais tem sido o nosso comportamento, quais tem sido as nossas atitudes, de que maneira nós estamos agindo. E a gente precisa querer agir de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado. A gente precisa agir de uma forma a qual a gente possa mostrar para esse Senhor que nós entendemos o que Ele fez conosco, o que Ele tem feito conosco, da maneira que Ele tem trabalhado em nossas vidas, da maneira que nós éramos, porque, irmãos, a gente não vive do passado, mas tem momento que a gente precisa lembrar de onde o Senhor nos tirou. Tem momento que a gente precisa lembrar quem foi que fez a obra. Tem momento que a gente precisa lembrar quem foi que deu a vitória. Tem momento que a gente precisa lembrar quem foi que fez a libertação. Quem foi que deu a cura através do médico, através do tratamento. Porque pra gente tudo é esse Senhor, irmãos. Tudo nosso vem do Senhor. Tudo que nós temos foi o Senhor quem nos deu. É o Senhor quem tem nos ensinado, é quem tem nos capacitado. Tudo vem dele. E como é bom quando a gente entende isso. Então esse bom samaritano, ele teve uma atitude que os outros não tiveram. Tenha atitude que glorifique a Deus, não importa se o outro não faz. Eu sempre digo, o outro não está fazendo, faz você a diferença. Porque cada um é que sabe de que maneira vai agir e vai fazer. Porque às vezes ele podia passar, eu não sei se ele viu os outros passando, mas ele teve compaixão, ele teve amor. Ele sabia que aquele homem não podia ficar jogado ali naquele lugar, ainda que ele tivesse colocado remédio nas feridas dele. Ele precisava de cuidado. E nós só estamos aqui nesse lugar porque nós precisamos desse cuidado. E a gente só vai terminar, o Senhor só vai deixar de cuidar de cada um de nós quando Ele vier buscar a igreja dele, quando nós estivermos na glória. Porque enquanto estivermos aqui, a gente vai ter que entender que ainda tem algo para o Senhor fazer em nossas vidas. Pode não ser feridas, elas já podem ter sido cicatrizadas. Pode não ser remédio mais que você esteja tomando, mas tem sempre áreas nas nossas vidas que ainda precisa ser trabalhada por esse Senhor. E que nessa noite, esse bom samaritano que se encontra aqui,
Eu não sei se você ainda está ferido, se você ainda está machucado, se ainda está doendo, se ainda está sangrando, se você ainda chora. Eu não sei se você ainda está doente. Mas esse bom samaritano, esse médico que se encontra aqui, ele é poderoso para ir sanando essa ferida, cessando essa ferida que ainda sangra, cicatrizando, cuidando com aquilo que a gente necessita, porque cada um de nós, o Senhor sabe das nossas necessidades. E às vezes, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é esse amor de Deus por nós. É esse amor, sinta esse amor. Não importa o que falam, não importa o que você esteja vivendo, não importa aquilo que estão falando a teu respeito, sinta esse amor de Deus na tua vida. Porque hoje o Senhor está falando que somos importantes, que somos preciosos aos olhos dele. Então sinta esse amor, porque é esse amor que vai quebrando a dureza do nosso coração. É esse amor que vai nos moldando, vai nos lapidando, porque a gente vai vendo como éramos, as atitudes que tínhamos. E o Senhor, mesmo assim, nos pegou e está trabalhando em cada um de nós. Então que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, que você possa ter esse comportamento e atitude como esse bom samaritano. Estenda suas mãos para pessoas que precisam ajuda. Eu sempre digo, irmão, porque às vezes a gente escuta assim, eu não vou orar por fulano. Irmãos, a oração nos aproxima, faz com que você tenha relacionamento, a oração move o coração de Deus, mas a gente precisa entender que não é a minha oração que vai fazer o milagre. Não é, irmãos, porque eu não faço milagre. Então eu costumo dizer, se você não quiser orar, não ore, porque se o Senhor tem propósito de cura e de bênção, o Senhor vai fazer, porque é Ele que faz. Então a gente primeiro precisa parar com essa mania de achar que a minha oração, que se eu não quiser orar para o irmão, não vai acontecer aquilo que é propósito de Deus. Porque aí fica parecendo que é a gente que faz a obra e o milagre, não somos nós. Nós só somos instrumentos pela misericórdia do Senhor. Então eu digo, irmão, se você não quer ajudar, não ajude, mas também não atrapalhe. Não quer ajudar, não ajude, mas também não atrapalhe. Porque se você não quer ajudar, se é a propósito de Deus, Ele vai botar outra pessoa, não precisa se preocupar não. Entendeu? Porque se vai orar, ora com o coração contrito e quebrantado para acontecer. Agora orar por orar, então não ore, irmão. Vai ter alguém orando, vai ter alguém que às vezes a gente nem conhece, que nem tem relacionamento, que nem tem vínculo, que muitas das vezes a gente está na madrugada orando, o Senhor desperta para a gente orar por pessoas que às vezes nem tem convívio com a gente, que às vezes nem está em comunhão com o Senhor, mas o Senhor pede para orar por aquela pessoa, porque Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Então que nessa noite, que o Espírito Santo possa falar mais aos nossos corações. Vamos ficar de pé. Aleluia. Santo é o teu nome.